Olá, queridos estudantes. Estamos de volta com a nossa disciplina Gestão da Poluição e Remediação de Solos, do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, mediado por Tecnologia, pelo Centro de Educação à Distância da UFAM. Hoje nós daremos início à unidade 5, que vai abordar poluentes e contaminantes do solo. Eu sou o professor Mazonino Castro e estarei com você em mais esta unidade. Como sumário, nós temos falaremos do solo como um recurso essencial e também um pouco da degradação, poluição e contaminação do solo, classificação e tipos de poluentes, fontes e mecanismos de degradação, impactos e estudos de caso. Como nós já abordamos em diversas partes do nosso curso, o solo é a base da vida terrestre, essencial para os ecossistemas, é nele que muitos dos ciclos biogeoquímicos importantíssimos para a vida, como o ciclo do carbono, acontece, né? E, contudo, frequentemente, a degradação por expansão urbana, por indústria, pela própria agricultura intensiva, elas acabam impactando a sua vitalidade, acabam inserindo matéria, inserindo resíduos que causam ali uma degradação do solo. Então, é preciso falar sobre os poluentes e os contaminantes do solo. O que são essas substâncias? O que ou quando ele está contaminado ou quando ele está poluído? Isso que nós veremos daqui para frente. São substâncias que alteram o solo, a água e a vida nos ecossistemas. Nós temos os poluentes orgânicos, que estão relacionados a alguns tipos de pesticidas, que afetam diretamente a biota do solo e, com isso, causam impactos diretos no aproveitamento de nutrientes pela planta. E também nós temos aqueles poluentes inorgânicos, que são basicamente alguns metais pesados, como a gente já tratou o que significa um metal pesado no nosso e-book, né, e também na nossa disciplina. E esses metais, eles são impacto principalmente pela acumulação ou por sua bioacumulação, seja no solo ou em determinado ser vivo. De acordo com a norma ABNT-NBR 15515-1 de 2007, a poluição ela é definida como a introdução de substâncias ou formas de energias que causam efeitos adversos significativos às funções naturais. Ou seja, se você inseriu algum elemento, alguma substância que é alheia ao meio natural, aquilo ali você está causando uma poluição. Nesse sentido, a contaminação ela é caracterizada pela presença de substâncias químicas em concentrações que ultrapassam os valores de referência de qualidade, estabelecidos por normas ambientais ou que apresentem risco à saúde humana e ao meio ambiente. Aqui nós podemos abordar a poluição e a contaminação da seguinte forma. A poluição ela é a inserção de matéria e energia de algo alheio àquele meio. Teoricamente, nem todo ambiente poluído ele está contaminado, mas necessariamente um ambiente contaminado ele vai estar poluído, uma vez que a contaminação ela é caracterizada pela presença de substâncias químicas em concentrações que ultrapassam os valores de referência. Nesse sentido, a poluição e a contaminação elas se diferem justamente por conta desses conceitos. Aqui nós temos o exemplo de poluição e de contaminação. De um lado, nós temos a poluição do lado esquerdo da tela, nós temos o exemplo da inserção de alguns produtos, de alguns resíduos aqui na margem de um rio, aqui em cima deste solo. Nós podemos observar alguns PETs, dentre outras embalagens. E aqui pode ser caracterizada como uma poluição. A inserção de um material que, obviamente, possui um nível de degradação, mas um nível de degradação muito baixo. Na imagem ao lado, nós já temos aqui uma placa com os dizeres área contaminada. Provavelmente já foi feito algum estudo que constatou que a área está contaminada, ou seja, as substâncias estão acima dos valores de referência. Então, basicamente, seria essa a analogia. Ou seja, um ambiente que está poluído não necessariamente está contaminado, mas um ambiente contaminado
necessariamente também está poluído, como dito no slide anterior. Classificação dos poluentes por origem. Nós temos duas principais origens dos poluentes. A primeira dela é as origens naturais ou origens geogênicas. Originam-se da composição mineralógica do solo ou de rocha matriz. Por exemplo, o arsênio e o chumbo das rochas vulcânicas, que após a expulsão da lava vulcânica, ocorre a solidificação dessa lava e algumas rochas formadas pela erupção vulcânica, elas são ricas em arsênio e em chumbo, que são elementos altamente contaminantes e também conhecidos como metais pesados. A outra fonte é a fonte antrópica, é a fonte que se origina através da poluição que o homem insere ao meio. Resulta das atividades humanas, como a mineração, a agricultura, superam a capacidade de autorregulação dos ecossistemas. Então, essa já seria a origem antrópica, onde o homem causa essa inserção desse material que vai ocasionar a poluição ou a contaminação do meio. E é importante nós definirmos o que são os poluentes inorgânicos e o que são os poluentes orgânicos. Os poluentes orgânicos incluem metais pesados como o chumbo, o cádmio, o mercúrio e arsênio, dentre outros. Sais em excessos, como o cloreto de sódio, o nosso conhecido sal de cozinha, e radionuclídeos, como os elementos radioativos, como o césio 137, também são importantes. Podem ser tóxicos e principalmente bioacumulativos. Eles têm a capacidade de bioacumular nos seres vivos. Aqui nós temos os exemplos do mercúrio, do arsênio, do cádmio e do chumbo, como já falado. E também nós temos os poluentes orgânicos. Abrangem compostos sintéticos como pesticidas organoclorados, solventes industriais como os HAPs e os PCBs. São perigosos pela alta toxicidade e persistência no ambiente. Sua degradação é geralmente lenta. Os HPs é a abreviatura para hidrocarboneto aromáticos policíclicos, como nós podemos observar nessa imagem. Já os PCBs são os petróleos e os bifenilos policlorados. Então, aqui nós podemos observar também a estrutura molecular dos PCBs e também dos HAPs. Falaremos agora da persistência e dos efeitos desses poluentes e contaminantes. Poluentes persistentes, eles degradam-se lentamente, permanecendo no solo por décadas. Um exemplo são organoclorados como o DDT e os PCBs. Poluentes não persistentes degradam-se mais rapidamente no solo. Exemplo, a ureia e alguns pesticidas orgânicos. E aí nós temos também os efeitos ecológicos. Quais são esses efeitos? É a toxicidade, principalmente causada por metais pesados, a eutrofização, que já age dentro dos ambientes aquáticos, e a mutagênese e a carcinogênese, principalmente causadas por substâncias que possuem estrutura molecular como o benzeno e o arsênio. Clique aqui no nosso vídeo para você acessar a segunda parte da nossa aula.